Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Magda Lima, do canal Pontinho de Amor, e no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer esse ursinho lindo de amigurumi. A gente vai aprender passo a passo os materiais que a gente vai utilizar, tudo tá bem explicadinho no vídeo aí que vai começar. Mas antes de começar, eu quero aí dar uns recadinhos pra vocês. Pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Pontinho de Amor, darem o gostei, ativarem o sininho, porque daí o YouTube entende, eles gostam do canal da Magda, eu vou lá indicar pra eles. Então não se esqueçam. Gente, comenta bastante, faz perguntas. Se vocês não entenderem algum passo assim e tal, tiver alguma curiosidade, pode fazer à vontade, eu vou responder com o maior carinho. Elogios, sugestões, enfim, o que vocês quiserem. E compartilhem esse vídeo com outras pessoas aí que estão em busca de peças de crochê, que vai me ajudar muito. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link do canal Pontinhos de Amor, tá? Lá no Instagram. Aí vocês podem ir lá ver outras fotos, porque não são todas as peças que tem lá no Instagram que eu trago aqui pro YouTube, tá? Tem aí algumas diferenças. Então vão lá, olhem, tem vídeos, tem stories, tem outras coisas. E até algumas inscritas, elas compartilharam comigo algum trabalho assim, que elas terminaram, né, de algum vídeo, e aí compartilham comigo por lá, pelo direct. Também podem fazer da mesma forma, fiquem à vontade, você vai seguir aqui o Instagram, tem um link aí embaixo, sabe, aqui no box de informação onde fica todas as informações que eu coloco do amigurumi, e lá também tem um link, não se preocupem. Bem, gente, depois de tudo isso, falar desse monte de coisa, falar desse monte de recado que eu tinha pra dar pra vocês, então vamos lá ao vídeo de hoje. Bem, gente, então aqui eu vou mostrar pra vocês os materiais que a gente vai precisar pra fazer o nosso vídeo de hoje. São eles, então, agulha de crochê número 3, tesoura, olhinho pra amigurumi número 11. Aqui também eu tenho um focinho. Gente, me perdoe, eu não sei de número. Eu acho que esse tamanho aqui vai ficar bom. É o que eu gosto. Eu vejo assim o tamanho, eu acho que vai ficar legal. Então eu uso. Mas eu não sei o número. Inclusive, se vocês quiserem comentar aí para me ajudar, eu agradeço muito. Também tem a travinha de segurança, assim como os olhinhos. Marcador de ponto. Só para lembrar, o focinho aqui, ele não é obrigatório, digamos assim, nenhum desses materiais é obrigatório, na verdade, né? Mas se vocês não quiserem, não tem problema, tá? Faz o bordadinho com esse fio aqui de bordar e tá tudo certo, tá? Então, já que eu peguei ele, eu vou dizer aqui pra vocês, fio de bordar preto. O meu tem só um pouquinho, mas enchimento, agulha de tapeçaria e alfinete e os seguintes fios. A gente vai utilizar essa cor aqui, o amarelinho. Todos os fios aqui são amigurumi da Circo. Essa cor aqui é 12, deixa eu ver aqui o número dela. Então, foca aqui melhor. Pronto. 289, canário, tá? Esse amarelinho aqui. Bege, 7563, chantilly, o nome. Branco, 8001. E esse azul aqui, tá? Deixa eu ver o número aqui dessa cor. 2829. E assim, gente, a que mais utiliza vai ser a bege, que é a maior parte do corpinho do ursinho. A gente vai fazer aqui utilizando essa cor. As outras cores usa a pouco. Então, um novelo é o suficiente pra fazer um ursinho. Suficiente mesmo. Eu não sei exatamente quanto que usa, mas não vai muito fio, não. E a outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, gente. Eu trago aqui esses fios como sugestão. Mas se você tiver outro tipo de fio, desde que o tec seja próximo, né? Tá ótimo, tá? As cores também são sugestões. Vocês podem aí alterar o gosto de vocês, não tem problema nenhum, são só sugestões que eu trago aqui pra vocês. Então, gente, com todos esses materiais aí, espero não ter esquecido nada, se porventura esquecer alguma coisa aqui, ao longo aí do vídeo a gente vai falando. Então, juntou aí todas as coisas e vamos então pro vídeo de hoje. Então, vamos lá começar, né? Aqui pra iniciar, a gente vai começar pela cabecinha. Então, a gente vai fazer aqui na primeira carreira um anel mágico e dentro desse anel mágico a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então, aqui pronto, agora a gente vai fazer a segunda carreira, tá? A segunda carreira a gente vai aumentar também, então, vão ser 12 pontos baixos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Aqui eu já vou marcar onde que eu iniciei a carreira.
Aí, gente, a gente vai aumentar, continuar aumentando. A próxima carreira é um ponto baixo e um aumento, e assim sucessivamente até a carreira de número 7. Na carreira de número 7, a gente vai ficar, então, com 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, e vai ter em toda a carreira 42 pontos baixos. Não se preocupem, eu vou deixar legendado aqui também no vídeo, tudo certinho aí para vocês irem fazendo. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, podem aí fazer as de vocês e já eu volto, então, pra gente continuar. Então, aqui pronto, gente, a gente aumentou, olha como foi que ficou. Aí, aqui a gente ficou com 42 pontos baixos, né? Sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Então, ficamos com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer da carreira 8 até a carreira 10, esses mesmos 42, tá? Só ponto sobre ponto, só repetindo. A gente parou aqui na 7, então a gente vai fazer 3 carreirinhas, a 8, a 9 e a 10, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas e vocês podem fazer as de vocês. Já eu volto. Pronto, então, gente, aqui a gente já fez as 3 carreirinhas, a 8, 9 e 10. Aí, agora a gente vai fazer a carreira de número 11. Aí, aqui é aquele fiozinho do anel mágico. Eu faço assim, né? Geralmente eu corto aqui pra não ficar me atrapalhando, assim, se ele ficar grandinho. Aí, eu dou aqui uma paradinha pra ele não ficar me atrapalhando. Na carreira de número 11, a gente vai aumentar. Então, a gente vai fazer um aumento, marcar aqui, aí fazer 20 pontos baixos, mais um aumento e mais 20 pontos baixos até finalizar a carreira. Então, a gente vai ficar aqui 44 pontos baixos. São 2 aumentos só. Isso na carreira de número 11. Na carreira de número 12, a gente só repete 44 pontos baixos, só repetir, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e já eu volto pra gente continuar. Então, prontinho. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 13 e a gente vai aumentar de novo. Dessa vez, a gente vai fazer um aumento, 21 pontos baixos e outro aumento. Aliás, desculpa. Na carreira de número 13, recapitulando, tá? Na carreira de número 13, a gente vai fazer um aumento, 21 pontos baixos, outro aumento e finaliza a carreira com 21 pontos baixos. Então, a gente vai ficar no total com 46 pontos baixos. E a gente vai repetir os mesmos 46 pontos baixos na carreira de número 14. Prontinho, gente. Então, aqui eu já fiz as carreiras de número 13 e 14, ficando assim, ó. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 15. Nela, a gente vai aumentar de novo. Um aumento, 22 pontos baixos dessa vez, mais um aumento e mais 22 pontos baixos. Então, 2 aumentos. Aí, a gente vai terminar a carreira com 48 pontos baixos. E na carreira de número 16, basta repetir os mesmos 48 pontos baixos. Então, pronto, aqui a gente já terminou, então, a carreira de número 16, né? E vamos continuar. Aí, aqui a gente vai continuar aumentando. Ou seja, na carreira de número 17, a gente vai fazer agora um ponto baixo, aliás, baixo, não, desculpa, um aumento e 23 pontos baixos, 2 vezes. Na carreira de número 18, aumenta de novo, tá? Um aumento, 24 pontos baixos, 2 vezes. E assim sucessivamente até a carreira de número 25, tá? Na carreira de número 25, a gente vai fazer, então, um aumento e 31 pontos baixos 2 vezes. Aí, no final da carreira de número 25, a gente vai ficar com 66 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas e eu volto, então, pra gente continuar e aí ver como ficou o trabalho também. Aqui, gente, a gente tá fazendo esses aumentos, assim, consecutivos e só 2 aumentos para ele ficar... A cabecinha vai ficar meio triangularzinha, sabe? Assim, é assim que eu espero. Então, vamos lá, que aí a gente vai ver como que vai ficar o nosso trabalho. Bem, então aqui a gente fez as carreirinhas, ó, de aumento, né? Como eu falei pra vocês, tá? Aí ficou meio, parecendo assim, meio triangularzinha a cabeça. Aí aqui eu já coloquei os olhinhos. Aí eu vou deixar aqui também legendado, aqui a localização dos olhinhos, porque eu já coloquei aqui outras vezes, né? Ele tem até aqui as travinhas de segurança. Aí eu vou dizer pra vocês como que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, e dobrei, porque, ó, esse triângulozinho, aí eles acabam ficando assim em uma das partes do triângulo, sabe? Pra frente. Não fica em qualquer lugar. Tem que ver aqui onde é esses montinhos assim, que vão ser as bochechinhas, né? Que vai ser as bochechinhas do nosso ursinho. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui essa parte, né? Dobrei assim mais ou menos no meio e marquei aqui o meio com alfinete. Desse jeito, tá? Deixa eu até aqui o alfinete pra mostrar pra vocês. Aí, marquei aqui, ó, o alfinete e vim, então, na localização dos olhinhos, tá? Os olhinhos vão ficar, ó, a partir aqui do marcador, o marcador tá na carreira de número 25, né? Então, aí você vai contando entre as carreiras 18 e
e 19 com 6 pontos de diferença entre eles. 6 pontinhos aqui, ó, entre um e outro. E assim que fica. É a maneira como eu achei melhor pra eles ficarem assim, certinhos, digamos assim. Mas se vocês tiverem aí outra maneira de fazer isso, só no olho, também não tem problema, tá, gente? Não tem problema algum. Mas aí eu usei aqui o alfinete, marquei o meinho pra me nortear mais, pra ficar melhor, tá? Mas pode aí tirar ele. Depois disso tudo feito, gente, vocês não se preocupem, tá? Eu só queria fazer uma observação antes da gente continuar. Não se preocupe, eu deixo sempre tudo legendado no vídeo, pra não ficar assim com dúvida, pra não ficar, como que eu faço agora? E agora o que vai ser? Não se preocupe, tá? Tá tudo aí direitinho, legendado no vídeo. Tanto é que agora, a gente já chegou aqui, já colocou os olhinhos, a gente vai então começar a diminuir. Então, pra gente aqui não ficar repetitivo o vídeo, eu vou também fazer essas diminuições aqui, depois eu volto pra gente continuar. E como que elas vão ser, tá? A gente aqui terminou na carreira de número 25, a gente parou, na verdade, com 66 pontos baixos ao todo. Aí agora a gente vai diminuir 6 vezes, normalmente. E a gente vai começar diminuindo, na carreira de número 26, 9 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 100 pontos baixos. E isso você vai fazendo até a carreira de número 31. Na carreira de número 31, gente, a gente vai ficar com 4 pontos baixos e uma diminuição. 6 vezes. Então, ao todo, a gente vai ficar com 30 pontos. Cortou o fio e reservou aí a cabecinha para depois a gente montar. Pode já colocar enchimento também, porque é legal. Se já querendo já colocar um pouquinho aqui, né, para ficar bem direitinho, pode colocar, tá? Só lembrando, gente, fez o trabalho na hora de encher, aí as pessoas colocam muito enchimento, mas muito enchimento. Aí o que acontece? A linha esgaça assim, ó. Ela abre assim, eu falo esgaçar, né? Abrir, enfim. Mas os pontos abrem assim que você consegue ver o enchimento lá dentro. Isso não é legal. Então, coloca aí enchimento, fica uma quantidade boa, fofinho e tal, dá forma pro bichinho, mas não coloca demais para não acontecer esse tipo de problema. E a outra coisa que eu queria falar é com relação aqui, tipo, os pontos. Aí, como eu já vi alguns comentários, mas o meu ponto não fica assim, parece que tá tudo igualzinho, eu não sei fazer e tal. Gente, assim, a questão do ponto, ela é muito pessoal, porque cada qual tem a sua tensão de ponto. Tanto é que a agulha aqui, eu utilizo para amigurumi número 3. Tem gente que utiliza a agulha 2,5 ou até a agulha 2, mas depende muito da questão do ponto de cada um para cada um. Não tá errado? De maneira alguma, não tá errado, nada disso. Isso vai variando. E essa questão aqui dos pontos é você ir fazendo. Vai fazendo até você chegar assim. Mas isso não é empecilho algum, tá? Isso aí com o tempo você vai praticando, né? Com a prática você vai fazendo essas coisas, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar, né? Desculpa se eu falo demais, gente. Oh, meu Deus, eu falo muito. Mas eu acho importante essas diquinhas, né? Pra ficar legal, tá bom? Então, eu vou aqui diminuir até ter 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. A gente vai ficar com 30 pontos baixos, como eu falei pra vocês. E aí, eu vou diminuir aqui as minhas e aí eu retorno, então, pra gente continuar. Então, aqui, gente, eu já diminuí, fiz as diminuições, né? Tá? Aí ficou assim, eu já botei enchimento, ó. Ficou assim, tá? E aquelas diquinhas lá que eu falei pra vocês. Não colocar muito enchimento pra não abrir os pontos, assim. Só aí a quantidade que vocês achem legal. Então, fica assim pronta, corta um pedaço de fio pra costurar. Se eu não falei isso, me perdoe, se eu esqueci. Então, aqui, gente, a gente tem um bracinho já pronto. É desse jeito aqui, né? Aqui tem como se fosse o pedaço da manguinha já da blusa, tá? Então, a gente vai fazer a blusa nessas cores aqui. Então, aqui eu já tenho um pronto, são 2. Aí, a gente vai fazer o outro. Então, vamos lá. Deixar aqui no cantinho pra gente começar. Então, na primeira carreira, a gente vai fazer aqui, ó, um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então, aqui, pronto, tá? Na segunda carreira, então, a gente vai fazer um aumento em cada ponto de base. Então, a gente vai ficar aí com 12 pontos baixos. Na terceira carreira aqui, a gente vai continuar aumentando. Só que dessa vez, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Aí, a gente vai ficar com um total de 15 pontos baixos ao final dessa carreira. Então, aqui pronto, eu já fiz a terceira carreira.
aumentei. Agora, a gente vai fazer da quarta até a carreira de número 13, esses mesmos 15 pontos baixos, tá? Só repetindo, ponto sobre ponto. Então, gente, aqui eu já fiz até a carreira de número 14, ó, aliás... Desculpa, até a carreira de número 13. Eu me confundi aqui. Aí, aqui, ó, a gente vai trocar de cor, então, para amarelinho, tá? Aí, eu vou fazer aqui... Eu já fiz outras vezes, mas eu vou fazer aqui de novo com vocês. Termina aqui o ponto com amarelo. Aí, eu gosto de deitar aqui a peça na minha bancada e dar aqui uns nozinhos na linha. Dou 2 nozinhos aí. Aí, aqui, eu corto o fio bege, né? Que eu não vou mais utilizar ele. Então, eu vou só utilizar aqui o amarelinho. Aí, aqui, como que eu faço? Pra dar uma diminuída, né? Naquela diferença da troca de cor, sabe? Naquele degrauzinho. Ó, vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Deixa eu dar uma melhorada aqui nesse foco. Pronto. Aqui eu troquei a cor, então o ponto que eu vou fazer é esse aqui. Aí eu venho aqui nele, só pego a alça de trás aqui, ó. Só na alça de trás, eu faço um ponto baixíssimo, só pegando a alça de trás. Aí venho nele novamente, pegando as 2 alças normal e faço um ponto baixo, meu primeiro ponto baixo. Aí sigo fazendo, são 15, sigo normalmente. Tá? Isso é a carreira de número 14. E na carreira de número 15, você também vai fazer 15 pontos baixos normalmente, tá? Aí eu vou fazer aqui a carreira de número 14, porque aqui na carreira de número 15, ó, se forma aqui uma correntinha do ponto baixíssimo, mas você não vai fazer ponto baixo nela, não. Vai fazer ponto baixo em cima do ponto baixo mesmo, tá? Essa correntinha aqui a gente meio que pula ela, que é a do ponto baixíssimo, tá? Então fica aí, tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu vou aqui fazer a carreira de número 14 e começar com vocês a carreira de número 15, só para vocês não se confundirem. Então, aqui eu tô terminando a carreira de número 14, que fazer o último ponto da carreira, ponto de número 15, pronto, tá? Aí, aqui, ó, que eu tava falando pra vocês, não é pegar nessa correntinha aqui, tá? É nessa aqui, do ponto mesmo. Aí, pra fazer os 15 pontos baixos. Aí, aqui eu marco, a outra eu nem tinha marcado, porque tem diferença de cor. Mas aqui eu marco só pra não me perder. Aí, pronto, aí você vai fazer normalmente os 15 pontos baixos. E a mesma coisa você vai repetir, ó, quando chegar aqui, quando finalizar aqui a carreira, aí você vai trocar de cor novamente aqui, ó, pro branco, fazer as carreiras de número 16 e 17 do mesmo jeito, e depois trocar de novo pro amarelo e fazer as carreiras 18 e 19. Aqui eu vou dar só uma diquinha para vocês. A gente trabalha no que a gente chama de fio conduzido, ou seja, como vocês vão trocar aqui, ó, você vai fazer aqui amarelo, depois o branco, depois voltar para amarelo, não corta o amarelo, já deixa ele aqui e só quando for fazer as carreiras 18 e 19 utiliza ele de novo. Aí terminou aqui as carreiras 18 e 19, ó, arrematou aqui o fio, um fio bem pequenininho, tá? Não precisa deixar fio para costurar não, porque a gente não vai precisar de fio para costurar, tá? A gente vai costurar crochetando mesmo na peça, no ursinho, no corpinho do ursinho. E o enchimento, gente, é só aqui, deixando aqui mais ou menos um dedinho, sabe? Não coloca muito não, deixa assim um pouquinho sem enchimento, pra ele ficar assim, ó, aqui meio vaziozinho, tá bom? Então, é isso, vou deixar aí tudo legendadinho no vídeo para vocês fazerem. E é assim que a gente vai fazer, então, o bracinho. Aqui, gente, eu voltei, tá? Antes de finalizar o bracinho, só para mostrar para vocês o fio conduzido, tá? Pra quem aí, porventura, não entendeu direitinho, eu falei rápido e tal, e não ficou claro. Trabalhar fio conduzido é isso. Você, aqui, ó, por exemplo, a gente tava trabalhando com amarelo, né? Aí eu troquei de cor, fui pro branco. Mas eu não cortei aqui o amarelo. Eu deixo ele aqui, porque eu ainda vou fazer aqui essas 2 últimas carreirinhas. Então, eu deixo ele aqui. Isso que é fio conduzido, você não corta. Você trabalha com um e depois troca pro outro, e trabalha com outro, e depois troca de novo, e assim você vai fazendo, sem cortar o fio. Isso que a gente chama de fio conduzido. Então, aqui pronto, gente, já finalizei os 2 bracinhos, ó. Aqui botei enchimento, já terminei as carreirinhas e ficou assim, prontinho. Então, agora, a gente vai fazer aqui as orelhinhas. São 2, mas aqui eu já fiz uma. E a gente vai fazer a outra.
Então, para começar a orelhinha, com o fio bege, que é aqui o mesmo tom do bracinho e da outra orelhinha e tal, da cabecinha. Aí, aqui na primeira carreira, a gente vai fazer, então, um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento em cada ponto baixo, 12 pontos baixos, tá? Ao final da carreira. Na terceira carreira, a gente vai aumentar novamente. Então, agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Aí, vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, aqui, gente, finalizada a terceira carreira, a gente vai fazer a quarta carreira da orelhinha, tá? Então, a gente vai fazer da quarta até a sexta, 4, 5, 6. 3 carreirinhas somente, tá? Ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Prontinho, então, terminamos aqui a sexta carreira, tá? Agora, a gente vai fazer a sétima carreira, sétima e última, tá? Aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte, um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes, finaliza a carreira com 12 pontos baixos. Aí, depois de finalizar a última carreira, como eu já havia falado pra vocês, corta o fio e fica prontinho aí as orelhinhas do ursinho. Gente, agora, aqui, a gente vai fazer o focinho. Aí, aqui, eu já comecei, porque ela é bem fácil, né? Aí, eu já comecei aqui, pra não ficar muito repetitivo, tá? Essa sequência de aumentos, mas é aquilo lá que a gente já tá bem habituado a fazer. Começa com o anel mágico, 6 pontos baixos, aí a segunda carreira é um aumento em cada ponto, 12 pontos baixos, aí aumenta com um ponto baixo e um aumento, 18 pontos baixos em toda a carreira, e por fim, a quarta carreira aqui foi um aumento e 2 pontos baixos, tá? 6 vezes também. Aí daí eu fiquei com 24 pontos baixos. Aí agora a gente vai fazer então o seguinte, a gente vai fazer 2 carreirinhas, a quinta e a sexta carreira, a gente só vai repetir esses mesmos 24 pontos baixos. Então aqui pronto, gente, já terminei o focinho. Aí eu já coloquei aqui que eu tenho aqui, aqueles focinhos que com a trava de segurança, aqui entre a carreira 2 e a 3, coloquei eles aqui. Aí aqui eu já terminei, pronto, arrematei, cortei um pedaço de fio pra costurar. E aqui eu vou pedir desculpa pra vocês, gente, porque eu sou péssima, eu não sei, realmente eu não sei o número, assim, o número dos olhinhos, tipo aqui na cabeça a gente usou o número 11, então aí pra mim é tranquilo saber, sabe? Mas o focinho, eu sinceramente, eu não sei a numeração, se um é 9, se um é 12, enfim, eu não sei, sabe? O que eu faço, assim, eu vou meio que bem artesanal mesmo, eu vejo que combina melhor, os tamanhos que são parecidos, o tamanho com do próprio focinho mesmo, aqui da parte de crochê, fica legal, tal, eu vou por aí, entendeu? Eu não vou por número, até porque eu não sei, eu realmente eu não sei. Tem gente que usa, tipo, combinando, né? O olho 11 e o focinho número 11. E assim por diante. Mas como eu não sei, então eu prefiro me abster e dizer que eu não sei mesmo. Inclusive, se alguém souber, pode comentar aí embaixo, tá? Pra me ajudar. Porque realmente eu não sei. Eu compro assim, quando eu vejo, né? Aí eu compro e deixo guardadinho. O pequenininho, o maiorzinho, o grande e tal. É assim que eu tenho, sabe? É assim que eu olho. Vejo lá, vai ficar legal. Então eu julguei nessas minhas olhadas lá que esse aqui eu achei legal. Eu acho que vai ficar bom. Aí eu coloquei aqui, ó, até aqui na cabecinha, né? Comparei aqui, só pra ver, assim, se vai combinar direitinho. Então, eu acho que ficou bom. Aí é assim, então. Então, o focinho aqui tá prontinho, terminado. Coloquei esse focinho aqui com trava de segurança. Mas, se por um acaso vocês não tiverem, não tem problema, gente. Não tem problema nenhum. Faz aqui um triângulozinho com linha preta de bordar também. Joia. Fica lindo e maravilhoso. A gente vai fazer aqui o pezinho. Eu já tenho aqui um prontinho, porque os dois são iguais. Aí, depois que a gente fizer, eles é que a gente vai juntar e dar sequência ao corpinho. Então, vamos aqui fazer o outro. Eu já fiz ó, já coloquei aqui um pouquinho de estimento, não coloquei ainda até chegar aqui, pra não atrapalhar na hora de juntar as perninhas. E tá aqui ele já prontinho, com a mesma cor da cabeça. Então, vamos lá. Pra começar, a gente fez aqui fiz aqui um cordão de correntes, contendo 7 correntinhas. Aí, vocês vêm aqui, conta a primeira correntinha aqui, segunda correntinha, faz aqui um ponto baixo. Aí, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 4
e no próximo 5. Pronto, 5 aí pontos baixos. Aí aqui ficou faltando uma correntinha pra terminar. Aí nessa correntinha aqui a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá? Pra fazer a voltinha, tá? Então aqui faz 3 pontos baixos, ó, 1, 2 e agora a gente vai fazer o terceiro. Aí passa aqui pra trás esse nozinho pra não ficar aperreando. 3 pontos baixos. Pronto, depois que a gente fez aqui a voltinha com os 3 pontos baixos, né, que a gente chama de aumento triplo, são 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí a gente vem pelo outro lado e vai fazer aqui 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, quarto ponto baixo. Aí aqui ficou ainda uma correntinha. Aí nessa última correntinha a gente vai fazer um aumento comum. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí ao todo nessa carreira aqui, que é a carreira de número 1, a gente vai ficar com 14 pontos baixos. Aí agora a gente vai para a segunda carreira. Na segunda carreira aqui, ó, começa aqui, você vai fazer aqui um aumento. Então aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Aí eu já venho aqui e marco. Aí faço um aumento. Depois de fazer mais um ponto baixo, que aí vai ficar um aumento, faz 4 pontos baixos. Depois de 4 pontos baixos, 3 aumentos aqui na voltinha, ó. Em cada um daqueles vai ser um aumento, tá? Aí do outro lado, 4 pontos baixos. E finaliza a carreira aqui com 2 aumentos consecutivos. Aí a gente vai ficar com 20 pontos baixos. Agora, então, a gente vai fazer aqui a terceira carreira e vai continuar aumentando. Aí a gente vai começar aqui a terceira carreira com um aumento. Aliás, desculpa, gente. A gente vai começar a terceira carreira com um ponto baixo. Um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, no próximo ponto, um aumento, fazer 4 pontos baixos, aí um ponto baixo e um aumento 3 vezes, que é bem na curvinha lá, sabe? Aqui, ó, nessa curvinha aqui pra fazer a voltinha. Aí vem pelo outro lado, faz mais 4 pontos baixos e finaliza a carreira com um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Aí, quando a gente chegar aqui no finalzinho da carreira, a gente vai ficar com 26 pontos baixos. Então, pronto, aqui a gente fez a terceira carreira, tá? Nossa última carreira de aumento. Porque agora a gente vai fazer, então, da carreira 4 até a carreira de número 7, só ponto sobre ponto, sem aumento algum, só ponto sobre ponto. Aí a gente vem aqui e marca e segue fazendo essas carreirinhas, da 4 a 7, 26 pontos baixos. Então aqui, gente, já fiz as repetições, tá? Tudinho da carreira 4 até a carreira de número 7, tá? 26 pontos baixos. Aí fica assim, ele vira assim, vira aqui o início do pezinho. Aí aqui dentro eu até tem aqui uma amarradinha, mas é porque eu emendei que meu fio acabou de ficar perigoso. Mas é super normal, tá? Então, agora a gente vai fazer a carreira de número 8. Na carreira de número 8 é o seguinte, gente. A gente vai fazer, então, começar a carreira aqui com 5 pontos baixos. Aí, depois de fazer 5 pontos baixos, a gente vai fazer 5 diminuições. E finalizar a carreira com 11 pontos baixos, tá? Aí, a gente vai ficar aqui ao final da carreira com 21 pontos baixos. Eu vou aqui fazer e vou mostrar pra vocês novamente, como é que eu faço a diminuição, tá? Apesar de eu já ter mostrado outras vezes aqui, mas aí é sempre bom mostrar de novo pra ficar bem direitinho. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora eu vou fazer 5 diminuições. Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar bem o foco aqui, pronto, pertinho, pra ficar legal. Então, ó, pra fazer a diminuição, a gente vai pegar esses 2 pontos e transformar ele em um ponto. Insira aqui a minha agulha no primeiro ponto, na primeira alcinha, tá? Só na alcinha de fora. Com ela na agulha, insiro no outro ponto também na alcinha de fora. Puxa aqui o fio através dessas alcinhas, fico aqui com 2 alcinhas na agulha e finalizo o meu ponto baixo. Pronto, diminuição pronta. Então, aqui eu fiz uma, vou fazer mais 4, tá? Assim, só fazer as outras diminuições que faltam. Então, vamos lá. Na carreira de número 9, a gente vai diminuir novamente. Dessa vez, a gente vai fazer 4 pontos baixos para iniciar a carreira. Depois, a gente vai fazer 3 diminuições seguidas e finalizar a carreira com 11 pontos baixos. Ao todo, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Então, aqui pronto, tá? Carreira de número 9 já feita. Aí fica desse jeito, ó. Já é a forma aqui do pezinho. Aí agora a gente vai fazer a carreira de número 10. A partir da carreira de número 10 até a carreira de número 15 a gente vai aumentar. Aí eu vou deixar aqui legendado da carreira de número 10 até a carreirinha de número 15, bem direitinho como que a gente vai fazer essas carreiras, tá? Elas são todas em aumento nelas, então ela só vai aí aumentar, mas aí tem direitinho, tudo só é seguir bem direitinho aqui a legenda do vídeo que vai dar certinho. Aí quando vocês chegarem na carreira de número 15,
15, pronto. Vai ficar desse tamanho aqui. Corta o fio, só um pedaço pequenininho, que aí a gente vai juntar as duas perninhas e vai seguir, então, com o corpinho. Então, aqui, gente, pronto, ó. Eu já terminei, né? Fiz todos os aumentos até a carreira de número 15, tá? Como eu falei pra vocês, deixei tudo aí agendadinho no vídeo, tá? Aí aqui eu tenho outra perninha, ó, as duas. Aí agora a gente vai juntar perninhas. Aí como que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu ainda com o fio, cheguei até aqui, a gente tem 30 pontos baixos na volta toda. Aí, o que a gente vai fazer? Eu tirei até aqui o marcador para não confundir. A gente vai aqui fazer 6 pontos baixos, mas esses 6 pontos baixos, eles não contam. É só pra gente dar uma caminhadinha, sabe? Para poder juntar as perninhas. Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 6 pontos baixos. Então, aqui, ó. Andei, caminhei 6 pontos baixos. Só que a gente não vai mais utilizar esse fio aqui, nessa cor bege. A gente vai utilizar essa cor aqui, que é a cor da roupinha, tá? Esse azulzinho aqui. Aí, como que a gente vai fazer? Aqui no 6º ponto, né, a gente vai meio que dar uma desmanchada nele, fazer como se fosse uma troca de cor, sabe? Então, vou aqui, pronto, aqui, ó. Aí, pra terminar esse ponto, eu já venho aqui com o fio azul. Faço normalmente como eu faço, sempre é trocar a cor. Aqui na agulha, eu dou aqui meus nozinhos, porque eu gosto, sabe? Eu acho que fica mais legal, mais arrematadinho, mas é só opção minha mesmo. Aí, eu vou aqui, corto o bege, tá? Porque eu não vou mais utilizar ele. Tira aqui, já, pronto. E aí, a gente vai trabalhar, então, pra juntar aqui as perninhas com o fio azul. Aí, então, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, eu venho aqui, pego a minha outra perninha e vou, então, aqui em qualquer ponto desse, tá? Eu vou aqui no olho e vejo onde que fica aqui a metadinha, sabe? Assim, o meinho dele, a metade aqui. Aí eu vou aqui e coloco, tá? Não tem contagem, não, é bem do olhinho mesmo de vocês. É importante, ó, o legal é que fique aqui pra trás, a carreira vai terminando aqui pra trás. Porque daqui a pouco a gente vai fazendo, vai chegar na parte da blusinha, do ursinho. Aí não é legal que fica aquelas trocas de cor, né? Porque a blusinha é listrada, na parte da frente, tá? Então a gente vai colocar tudo aí pra trás. Aí você insere aqui, em qualquer ponto, aqui, ó, faz um ponto baixo. Então, aqui é o primeiro ponto baixo da minha carreira. Aí, eu venho aqui e já marco, pra eu saber aqui bem direitinho. Aí, pronto, eu fiz aqui o primeiro ponto baixo. Vou fazer os outros 29, até chegar aqui, ó. Então, vai ser, ao todo, 30 pontos baixos. Aí, quando eu fizer os 30 pontos baixos, eu venho aqui na correntinha, que eu acabei de fazer. Pego uma alcinha só de cada correntinha, faço 3 pontos baixos. Aí, eu venho aqui dando a voltinha de novo, faço mais 30 pontos baixos, desse lado aqui dessa perninha. Faço mais 3 pontos baixos aqui nessa outra alcinha da correntinha e pronto. Então, a gente vai ter nessa carreira de união 66 pontos baixos ao todo. São 30 nessa perninha, 30 nessa perninha, 3 desse lado e 3 desse lado. Então, 66 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus e aí eu retorno para mostrar para vocês. Pronto, então, gente, aqui, ó, eu já juntei. Olha como que ficou. Daquele jeitinho que eu falei para vocês, ó. Comecei aqui tá o marcador, né? Então, 30 pontos baixos, toda a voltinha aqui, ó. 30. Aí, aqui, 3 pontos baixos, pegando só uma alcinha da correntinha, né? Um ladinho. Mais 30 pontos baixos, até chegar aqui. E finalizei com 3 pontos baixos aqui na outra alcinha da correntinha. Então, aqui, eu fiquei com 66 pontos baixos. Agora, a gente vai aí continuar. Essa carreira aqui, eu nem coloco um número nela, assim, sabe? É a carreirinha de junção, tá? Então, agora, a gente vai fazer a carreira de número 16. Tá bom? Como se a última da perninha aqui foi 15. Então, agora a gente vai fazer 16. Essa aqui eu nem contei, não. Então, vamos lá. Na carreira de número 16, a gente vai aumentar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Aí, a gente vai ficar com 72 pontos baixos. Então, aqui pronto, eu já tenho aqui 72 pontos baixos que eu aumentei. Então, agora, a gente vai fazer da carreira de número 17 até a carreira de número 24, 72 pontos baixos. Só ponto sobre ponto aí, são carreiras de repetição. Então, pronto, gente, aqui, ó, eu fiz até a carreira de número 24, tá? Olha como ele tá ficando muito bonitinho. Aqui, eu vou dar a união das perninhas. Eu me encanto toda vez que eu tô fazendo esse ursinho aqui. Já fiz outras vezes, mas toda vez
vez eu acho ele muito lindo. Então agora, gente, a gente vai fazer a carreira de número 25. Aí a gente vai começar a diminuir. Então, dessa vez a gente vai fazer 10 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Aí a gente vai ficar no total aqui na carreira, quando terminar, com 66 pontos baixos. E na carreira de número 26, a gente só vai repetir, tá? Os mesmos 66 pontos baixos. Gente, não se preocupem, eu deixo sempre legendado aqui no vídeo para ficar legal, para vocês printarem, copiarem, enfim, fazerem aí o que vocês acharem melhor. Então, eu vou fazer aqui essas duas carreiras, daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Então, aqui pronto, gente. Eu fiz as carreiras de número 25 e 26. Agora, a gente vai fazer as carreiras 27, 28 e 29, tá? São aqui as nossas 3 últimas carreirinhas aqui do short, né, dele, da parte de baixo, nessa cor aqui, nesse azul. Que aí depois a gente vai começar a fazer a parte da blusinha. Aí, eu vou deixar aqui legendado pra vocês como é que é a carreira 27, como que é a carreira 28 e 29. Mas aí eu vou dizer aqui também, tá? Na carreira de número 27, são 9 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. Aí a gente vai ficar com 60 pontos baixos. Na carreira de número 28, você só repete esses mesmos 60 pontos baixos, só ponto sobre ponto. E na carreira de número 29, a gente vai dar outra diminuída. Só que dessa vez a gente vai fazer 8 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Aí a gente vai ficar com 54 pontos baixos. Não se preocupe, como eu já falei pra vocês, vou deixar aqui bem legendado, né? Pra vocês aí não ficarem assim com dúvidas. E se porventura vocês ficarem com dúvida em qualquer parte, pode comentar que eu vou responder com o maior carinho e satisfação que eu puder responder pra vocês, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui essas 3 carreirinhas e daqui a pouquinho eu volto. Então, aqui, gente, eu já cheguei na carreira de número 29, né? Como eu falei pra vocês, a gente terminou aqui com 54 pontos baixos, aí foi a última carreirinha do shorts, né? Na parte de baixo. Aí agora a gente vai começar a fazer, então, a parte de cima, a blusinha. E a blusinha, ela vai ser listrada, sabe? De amarelinho com branco. Aí aqui, primeiro, a gente vai fazer a listra com amarelo. Então, aqui eu fiz a minha troca de cor, como normalmente a gente faz, né? A troca de fio. E aí, a gente vai fazer, então, a carreira de número 30. Na carreira de número 30, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente vai pegar aqui o primeiro ponto, a gente só vai repetir, tá? 54 pontos baixos. Não vai fazer nada de diferente, não. Só repetir. No entanto, a gente não vai aqui, ó, fazer aqui o ponto normal. A gente vai pegar aqui só na alcinha de trás do ponto e fazer o ponto baixo. Novamente, no próximo, só a alcinha de trás. E assim até o final da carreira. Por que isso, né? Porque aqui, primeiro que fica esse detalhezinho. E também, a gente vai fazer... Aqui é tipo um macacão. Não, é um macacão, né? Então, vai ter ainda, quando a gente ainda vai fazer aqui na parte da frente, aquela partezinha, assim, do macacãozinho, né? E daí, a gente vai utilizar essas alcinhas da frente pra prender a linha e fazer a partezinha da frente. Então, por isso, na carreira de número 30, é dessa forma que eu falei pra vocês, tá? Com o amarelinho. Aí, gente, depois que você finalizar essa carreira, depois que chegar aqui no último ponto, nos 54 pontos baixos, a gente vai fazer o seguinte. A gente já vai fazer a carreira 31. A carreira 31 também com amarelo. A gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. E isso vai acontecer 6 vezes até chegar aqui ao final da carreira. Aí, a gente vai finalizar, então, a carreira com 48 pontos baixos. Gente, eu decidi voltar aqui antes de começar a fazer a carreira de número 31, onde a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, né? Como eu já falei pra vocês. Aí, eu decidi voltar aqui só pra dizer pra vocês, ó, que na carreira de número 30, a gente só utilizou as alcinhas aqui de trás do ponto, né? Mas na carreira de número 31 é normal, tá? Você vai usar aqui as 2 alcinhas normalmente pra fazer a sua carreira. Não vai usar só a alcinha de trás, não. Pronto, então, gente, aqui eu já terminei a carreira de número 31. 7 pontos baixos na diminuição, 48 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de 32, número 32 e 33 com branco.
tá? E aqui, ó, eu já fiz a troca de cor, já vou começar a trabalhar com o branco, essas duas carreirinhas. As listrinhas aqui, que é nessa cor de amarelinho com branco, tá? Elas são de duas carreirinhas cada listrinha. Então, aqui a gente tem a primeira listrinha amarela, aí agora a gente vai começar a outra listrinha branca, duas carreirinhas também. Aí eu queria falar aqui uma coisa que eu acho importante. A gente vai trabalhar aqui com fio conduzido, né? O fio conduzido pelo menos é como eu chamo, eu não corto, tá? Eu fiz a troca de cor aqui, mas eu não cortei o amarelo. Por quê? Porque depois que eu terminar a listrinha branca, eu vou fazer a listrinha amarela. Então, aí eu já deixo ele aqui e aí depois eu só faço a troca de cor com ele aqui presinho. É assim que a gente trabalha, eu chamo fio conduzido. E também aqui, ó, antes de fazer as carreiras, eu queria mostrar pra vocês, eu já coloquei enchimento. Não precisa ser muito, não, você vai colocando aí aos pouquinhos, porque aqui a gente tá diminuindo, então vai fechar o ursinho, né? O corpinho aqui vai fechando e vai ficando difícil de colocar enchimento. Então, aqui pronto, eu já fiz a listrinha branca, né? Duas carreirinhas, tá? Aí agora, ó, aqui, ó, já voltei para amarelo. A questão do fio conduzido, ó, você não corta, não. Continua trabalhando com ele aqui. Aí a gente vai fazer essas duas carreiras com o amarelo, a 34 e a 35, só repetindo também, 48 pontos baixos. E depois dessas duas carreiras, a gente troca de novo, volta com o branco e faz mais duas carreiras. Ou seja, são 4 carreiras, sendo duas agora, que é a 34 e a 35 no amarelo, e a 36 e a 37 no branco, todos com 48 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou fazer as minhas pra gente dar uma adiantada no vídeo, tá? Pra não ficar muito repetitivo. Então, pronto, gente, aqui, ó, eu já fiz até a carreira de número 35. Aí aqui a gente vai variando, ó. Comecei com amarelo e terminei com branco. Aí eu já venho aqui com o amarelo, né? Já troquei de cor, como eu falei pra vocês, ó. O fio conduzido, ele ficou presinho aqui e você trabalha com as duas cores. Agora a gente vai fazer da carreira de número 38, gente, até a carreira de número 42. Aliás, desculpa, até a carreira de número 43, tá? 38 a 43. Aí, eu vou aqui dizer pra vocês e deixar legendado aqui, para o vídeo não ficar muito repetitivo, porque são diminuições, a gente faz a diminuição e repetição, diminuição e repetição. Mas aí eu vou explicar aqui pra vocês, mas eu também vou deixar legendado para não ficar difícil. E qualquer dúvida, porventura vocês aí não entenderem, pode comentar, tá, gente? Comenta perguntando alguma coisa. Ah, não entendi isso, não entendi aquilo. Você pode explicar, porque às vezes eu falo alguma coisa assim, errado, sem querer, né? Sai alguma coisa errada. Ou às vezes eu escrevo alguma coisa errada também, porque eu cometo erros, né? Então, deixa aí um comentário se você tiver alguma dúvida, tá? Não tem problema algum, eu respondo com o maior carinho. Então, vamos lá. Olha, aqui agora a gente vai fazer o amarelo. 2 carreiras. Então, a gente vai fazer a carreira de número 38, 3 pontos baixos na diminuição, finalizar a carreira com 42 pontos baixos. E na carreira de número 39, repete. Aí muda pra cor branca, faz mais 2 carreiras. São elas a 40, 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, 36 pontos baixos. E na 41, repete, 36 pontos baixos por toda a volta, tá? Aí troca para amarelo novamente, aí você faz 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, você vai ficar com 30 pontos baixos. E na carreira de número 43, faz aí 30 pontos baixos. Mas nesse ponto, aí na hora que você trocar o branco, né, o fio branco pro amarelo, você já pode arrematar e cortar o fio branco, porque vai utilizar mais ele, né? A gente vai terminar aqui com a cor amarela. Não vai mais usar. Mas o amarelo vocês não cortem, tá, gente? Vocês não cortem, porque quando a gente chegar na carreira de número 43, a gente vai costurar os bracinhos com o crochê. Então, a gente vai precisar aqui do fio amarelo, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, façam aí as de vocês. E daqui a pouquinho eu volto, então, pra gente dar sequência, né? Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, aqui tem enchimento, não tem tudo ainda, ó, já tá faltando botar aqui e tal. Mas à medida que vocês forem caminhando, né, forem fazendo as carreiras, vão colocando enchimento pra ficar aí mais fácil, sabe? Porque se você deixar tudo seco pra encher só depois, aí vai ficar um pouquinho
mais difícil. Então, eu sempre digo, à medida que você for fazendo e vai diminuindo, vai enchendo. Então, até daqui a pouco. Então, aqui, gente, pronto. Eu cheguei aqui na carreira de número 43, como eu tinha dito pra vocês. E com 30 pontos, né? 30 pontos baixos. Aí, aqui o amarelo. Aí, agora, a gente vai costurar aqui, ó, os bracinhos. Aí, a gente vai costurar com o crochê. Então, vamos lá. Primeiro, aqui, ó, a gente vai... Eu vou mostrar bem detalhadamente como que a gente vai fazer. Aqui, no início da carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos. A gente vai caminhar pra cá, 5 pontos baixos. Aí, eu vou aqui fazer meu primeiro ponto, marcar. Ops, caiu aqui o marcador. Como a gente faz normalmente, né? Pronto, então aqui primeiro ponto marcado direitinho pra marcar o início da carreira, né? Então, já tem um ponto, 2... 3, 4 e 5. 5 pontinhos aqui. Aí, eu venho aqui, agora eu pego aqui qualquer um dos bracinhos. Aí, eu vou prender ele assim. Pegar um jeito bem bom aqui. Aí, eu vou aqui, ó, aproveitando e fechando o bracinho. Porque ele tá aberto ainda, né? Então, vou aqui inserir a minha agulha. 2 pontos aqui. Desse jeito, não sei se tá dando pra ver bem, pronto. Aí, aqui nesses 2 pontos, e venho aqui no ponto do bracinho, ó. Ó, esse aqui eu já fiz, então, vou colocar minha agulha nesse aqui. Aí, vou aqui ajustar direitinho e vou fazer um ponto baixo, pegando todo mundo. Pra prender. Aí, nisso eu vou fazer, vão ser ao todo, em cima aqui do bracinho e o corpinho, vão ser 7 pontos baixos. Então, fiz um, vou fazer aqui 7. Ó, aqui eu coloquei, deixa eu ajeitar aqui melhor o foco, porque esse foco tá meio ruim. Pronto. Ó, pra vocês verem bem. Aqui, ó, eu já ia errando aqui. Não peguei tudo, os 2 lados do bracinho, não, que é super importante, tá, gente? Pegar os 2 lados do bracinho, porque senão ele fica aberto, ó. Desse jeito. Aí, sim, venho aqui, assim, no corpinho do ursinho e passo todo mundo. Mas essa imagem aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, como tá passando em todas as correntinhas. Aí, venho, pego aqui o fio e faço, então, o meu segundo ponto. Desculpa, gente, eu balancei aqui a câmera que eu bati a agulha nela, sem querer. E assim, você continua, como eu falei pra vocês, são 7. Então, eu tenho 2 e vou fazer os outros que faltam. Pronto, aqui, ó, 7º ponto. Pronto, 7 pontos. Ó, já ficou presinho aqui o bracinho. Ó, vocês podem observar aqui que ele ficou na mesma direção, né, do pezinho. Pronto, aqui já tá presinho o primeiro bracinho. Aí, o que que a gente vai fazer? Nessa parte aqui da frente, aqui o bracinho, Nessa parte aqui da frente, a gente vai fazer, então, 9 pontos baixos. Então, é assim, ó. Você vem só no bracinho aqui, ó. Esse pontinho aqui tá ocupado, então é nesse aqui. Aí, você vai fazer 9 pontos baixos. Eu tenho um e vai fazendo os outros. Pronto, aqui, ó, fiz 9 pontos baixos. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro bracinho, tá? Vou prender ele aqui, ó. Que eu mostrar pra vocês como ele tá abertinho. Aí, a gente vira ele assim. Eu gosto de colocar essa parte aqui da emendinha pra baixo. Ah, então, aqui eu venho aqui e vou começar a prender. Aí, passo aqui num pontinho de um lado, num pontinho de outro. Aí, venho aqui, ó, no ponto do corpinho, que não tá feito ainda, ó. Vou colocar bem aqui. Pronto, coloquei bem aqui. Aí, venho aqui, ajusto o fio bem direitinho e faço, então, um ponto baixo. Tá aprendendo aí todo mundo. Fiz um. Aí, próximo ponto, pega. Sempre é bom você olhar e garantir que você pegou aqui, ó, os 2 pontos do braço, antes de vir aqui colocar um ponto no corpinho. Pronto, assim é meu segundo ponto. Você faz até completar 7, tá? Você faz mais 5 pontinhos, então. Pegando os 2 lados do bracinho, mais o corpinho. Não se esqueça, são 7 pontos ao todo. Então, vou fazer aqui os meus e já eu volto pra gente terminar a carreira. Pronto, gente, então aqui, ó, deixa eu passar aqui essa agulha pra mostrar melhor, que eu fico só me bananando aqui, tá? Eu fiz 7 pontos baixos, tá? E prendi aqui o segundo braço, assim, ó, tá? Os 2 presinhos. Mas aqui a gente ainda não terminou essa carreira, não terminou, porque aqui onde que tá o nosso marcador. Então, a gente vai terminar. E para terminar a carreira, fazer aqui mais 2 pontos baixos, que restaram aqui, ó, mais 2.
Pronto. Agora sim, terminamos a carreira. Aí, o que que a gente faz? Ainda com um fio amarelo, a gente vai fazer mais uma carreira. Só mais uma carreira aqui. Pronto, terminou então o corpinho. Aí, corta o fio, arremata e terminamos. Não precisa deixar fio pra costurar aqui, porque a gente já deixou na cabecinha. Então, não precisa. Ó, e assim que fica o corpinho, então, do ursinho. Agora, gente, então a gente tem todo mundo aqui crochetado, tá? Todas as partezinhas. O corpinho, já aqui com os bracinhos. A cabecinha, o focinho e as orelhinhas, tudo prontinho. E aí a gente vai fazer aquela parte da montagem e da costura. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu fiz, um vídeo curtinho ensinando a fazer costura. Esse vídeo, ele serve assim pra você fazer qualquer tipo de costura. O que eu procuro deixar aqui nos vídeos bem explicadinho é mais ou menos a localização, né? Onde você vai colocar cada partezinha. Porque a costura é muito pessoal, aí vai de cada um como que vai ficar. Então, gente, aqui pronto, ó. Vou botar ele assim de ladinho, porque aí pega melhor ele quase todo na câmera. Ó, aqui eu só alfinetei, tá? Não tá costurado ainda. Só alfinetei aqui pra vocês verem como que é a posição de cada coisa, tá? De cada partezinha. Só aí vai a diquinha, né? Aqui eu vou dar uma diquinha. É bom, antes de você costurar a cabeça ao corpo, montar ela, né? O focinho, as orelhinhas e tal. E aqui, gente, não tem a marcação. Tipo assim, põe a orelhinha a tantos pontos do olhinho. Enfim, é nessa posição aqui. Assim, eu dou sempre aquela sugestão de vocês alfinetarem, verem direitinho de como que é e tal. E na orelhinha também, antes de arrematar vocês veem aqui, confere, tá na mesma posição a outra, se tá legal, se tá bem ajustadinho antes de arrematar, para poder ficar aí bacana. Gente, se não ficar legal, se você julgar assim, acho que não ficou bom, desmancha, não tem problema algum. Eu vi fazendo isso. É porque aqui realmente eu não vou ficar gravando todos os meus erros, né? Mas eu erro muito, muito. E principalmente na hora que dá costura, que é uma hora muito complicadinha. Muito complicadinha assim, não é nem complicada, ela não é difícil. É costume mesmo. E você tem que colocar as coisas no lugar certinho e tal, ficar bem direitinho, pra ficar bonito o seu trabalho final. Aí, depois que você montar toda a cabecinha, assim, ficou legal, é do jeito que eu quero, aí você vem aqui e aqui também eu alfinetei e costura a cabeça ao corpinho. Logicamente aqui, ó, os olhinhos, respeitando aqui na parte da frente do ursinho e assim é que fica. Então, depois que você fez tudo isso, alfinetou, aí pega aí uma agulha de tapeçaria de sua preferência, que você tiver, e costura. Então, gente, aqui prontinho, né, eu já fiz aqui as costurinhas, tá? Da orelhinhas, focinho e a cabecinha aqui ao corpo, tá? Já fiz as costurinhas. Agora, gente, a gente vai fazer aqui aquela partezinha da frente, sabe? Que ele tá um macacãozinho, né? Aqui é a blusinha e tal, então a gente vai fazer aquela partezinha assim da frente e as alcinhas. Aí, como que é? São 12 pontos, tá? São 12 pontos baixos aqui. Aí, aqui, gente, eu vou no olho. É no olho mesmo, assim. Você marca mais ou menos aqui o que você considera no meio. Eu marquei aqui com marcador de ponto, sabe? Aqueles de plastiquinho. Aí, eu marquei aqui mais ou menos onde eu quero e inicio. Aí, como que é, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque aqui, vou aqui prender o fio, tá? Aqui no primeiro ponto aqui que eu marquei. Ó, aí eu pego naquela alcinha. Na alcinha aqui, ó, nessas alcinhas aqui que ficaram. Aí vamos então aqui. Aí aqui eu já faço meu primeiro ponto baixo. Fica um pouquinho assim difícil de fazer porque já tá o ursinho pronto. Mas não é impossível não, sabe? Composição assim melhor, fica bem melhor de fazer. Porque aqui eu não posso também tirar da câmera, senão tira aí do foco, né? Aí não é legal. Aí você vai fazendo aqui ponto baixo até completar 12, tá? Aqui eu já contei, então chegar aqui vai ter 12. Aí, quando você vai fazer até o final 12 pontos baixos, aí faz uma correntinha, vira normalmente, vem e faz 12 de novo. Correntinha, vira 12. Nisso, vocês vão fazer 8 carreirinhas, contando com essa. Então, aqui é a primeira carreirinha e mais 7. Aí, vai ficar aquele quadradinho aqui. Aí, vem aqui as alcinhas. Em cada ponto
ponto das alcinhas aqui, você faz 32 correntinhas, tá? E prende aqui atrás, ó. Eu gosto de fazer tipo um xizinho aqui, aí prende uma aqui e prende a outra alcinha aqui. E assim fica pronto, então, o ursinho. Então, eu vou aqui fazer o meu, vou finalizar, fazer as alcinhas tudinho, fazer as sobrancelhas, tá? Que aqui não tá feito, fazer as sobrancelhas com linha de bordar preta. Lembrando, gente, que aqui eu botei esse focinho naqueles com travinho de segurança, sabe? Só que eu sei, assim, que não é muito fácil de achar por aí, mas isso aqui não é obrigatório. Ah, eu tenho que ter, senão eu não vou fazer de modo algum. Se por acaso vocês não tiverem ou não encontrarem, faz aqui um bordadinho, tipo um triângulozinho aqui e faz o bordadinho do focinho com linha preta, a mesma linha que você vai utilizar aqui pra fazer a sobrancelha, tá? A mesma linha de bordar, que ela tem um tex bem menor, então ela é bem fininha. Então, fica bem legal, sem problema algum. Então, eu vou finalizar aqui e daqui a pouquinho eu volto, então, para mostrar o resultado final para vocês. Bem, na leitura bíblica de hoje, a gente vai ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém. Bem, gente, aqui tá, então, finalizado o ursinho. Aqui, olha, como ele é muito bonitinho. Aqui eu terminei a parte, sabe aquela partezinha da frente, como eu tinha falado pra vocês. Só uma coisa que, gente, eu acabei errando, né, me confundindo. Então, aqui a gente faz 9 carreirinhas, tá? Não são 8. Eu acho que falei 8, mas não são 8, são 9, tá? Me desculpem, me perdoem por esse erro. E aqui eu fiz as alcinhas, ó. Aí, aqui atrás, eu gosto de fazer assim, cruzadinho. Aí, é só correntinhas mesmo, prende de um lado, prende do outro lado, tá? Eu falei pra vocês pra gente fazer a alcinha aqui com 32 correntinhas. Mas, se vocês acharem que é menos ou que é mais, vocês podem fazer, não tem problema algum. Mas eu considerei essa quantidade aí suficiente, uma quantidade boa. Aí, aqui atrás, eu coloquei aqui, ó, a etiqueta do pontinho de amor. Mas não é obrigatório de maneira alguma. Eu só coloquei aqui porque eu acho que fica charmosinho, bonitinho. E eu tenho aqui em casa e eu coloquei. Pronto, então tá aqui o ursinho, tá? Que eu fiz as sobrancelhas, olha aqui, ó. Desse jeitinho vocês podem aí até printar a tela também pra ver onde que fica a sobrancelha, ou vocês podem fazer aí à vontade. Então, ficou assim. Bem, gente, no vídeo de hoje era isso que eu tinha aqui pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham aí gostado, né? Qualquer dúvida, comentem, fazendo aí perguntas ou dando sugestões. Eu vou ficar muito contente em responder todos vocês. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, então. Que Deus abençoe vocês.